E aí, pessoal? Então, agora que a gente instalou o R e o RStudio, vamos dar uma olhadinha na interface dele, né? Então, vou abrir aqui o RStudio. Né? Ele tem essa cara, né? Lembrando que o R era aquela tela preta de linha de comando, onde a gente digitava. Aqui, da mesma forma que o R, a gente também tem a linha de comando, né? O console. Então, veja que é bem parecido, né? A diferença é apenas a cor de fundo, mas os dois são absolutamente iguais. Então, da mesma forma que o R base tem um console, o RStudio também tem. Só que o RStudio tem muitas outras funcionalidades. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira criar um objeto chamado nome, igual ao meu nome, Robson. Então, eu vou salvar nome como Robson. Nome é igual a Robson. Então, eu criei um objeto chamado Robson. E aqui dentro, no quadrante superior direito do RStudio, todos os valores, tudo que eu salvar na memória, fica aqui à disposição da gente. Então, é possível ter um controle melhor dos objetos que a gente está criando dentro do RStudio. E que tipo de objetos são esses, né? Então, por exemplo, eu posso criar um salário igual a 1.000. Eu estou salvando um valor numérico, que é 1.000, um valor, dentro de um objeto chamado salário. E ele fica aqui à disposição, né? Para eu saber que a qualquer momento, se eu quiser recuperar salário, ele me retorna 1.000, porque dentro de salário está salvo o valor 1.000. Se eu digitar nome, dentro de nome tem o objeto Robson. Então fica tudo guardado aqui dentro. Bem mais conveniente do que no R, onde a gente não tem esse controle, né? Outro tipo de variável muito importante são os bancos de dados, que é o foco do nosso curso. Então, por exemplo, um banco de dados que possui, né, internamente dentro do R é o banco de dados MT-Cars, que é um banco de dados com informação de vários modelos de automóveis. Então, a gente tem ele aqui, né? Então, quando eu digito MT-Cars, ele apenas mostra o resultado, né? Ele mostra o banco de dados completo. A mesma coisa se eu digitasse lá no R padrão. Mas vamos imaginar que eu queira salvar, né, esse banco de dados chamado ele de carros. Então, carros é igual a MT-Cars. Então, eu estou salvando esse banco de dados MT-Cars dentro de um objeto chamado carros. Então, veja que ele veio para cá. Ele se transformou num objeto e eu consigo ver que esse objeto chamado carros contém uma base de dados com 32 observações e 11 variáveis. Então a gente tem aqui, ó, se a gente clicar, a gente consegue abrir o banco de dados dentro do próprio R, como se fosse uma planilha do Excel. Então a gente tem 11 colunas, que a gente chama de variáveis, e cada linha representa uma observação, ou seja, é um carro. Então a gente pode trabalhar com o banco de dados, que é o objeto mais importante aqui para a gente que vai analisar banco de dados. Agora vamos imaginar que eu queira fazer um gráfico, por exemplo. Vamos dizer que eu queira fazer um gráfico que relaciona milhas por galão, que é uma forma de dizer se o carro ele é mais ou menos eficiente, né? Por exemplo, por cavalos de potência, que é uma medida de potência do carro. Então eu posso fazer um gráfico disso. Então, lá no R padrão, a gente também poderia fazer esse gráfico. Só que lá, ele abriu uma tela a mais e etc. Aqui não. Aqui, todos os gráficos que a gente cria, e a gente vai aprender a fazer gráficos bem mais bonitos do que esse, eles ficam aqui, dentro do próprio RStudio. E eu posso, inclusive, salvá-lo, né, aqui. Por exemplo, com alguns cliques de botão, como se fosse um programa como o Excel, por exemplo. Então, eu posso salvar como imagem. E aqui eu escolho salvar, dou um nome ao objeto, à figura e salvo na minha pasta, certo? Então, essa é a grande vantagem do RStudio. Ele deixa tudo que é mais importante aqui à nossa vista. Outro aspecto importante é o chamado script, né? Então, se eu for aqui em arquivo, novo arquivo RScript, eu consigo, todos esses códigos que eu escrevi,
quando eu desligo o R, eles apagam. Eles vão para onde? Não sei. Então, uma forma de salvar esses passo a passo, né, essas análises que eu faço, né, por exemplo, eu posso importar uma base de dados, aí eu faço uma figura dessa base de dados para colocar no meu TCC, na minha pesquisa, em um relatório. Aí depois eu faço uma tabela e eu faço a mesma coisa. Mas uma vantagem do R é que a gente pode escrever scripts. A gente pode pegar esses mesmos comandos, né? Por exemplo, eu digitei carro igual a mtcars e depois eu fiz um gráfico, né? Plotando a variável, chamei carros, né? Que relaciona mpg, milhas por segundo, pela outra variável aqui que chama HP, né? Então, eu fiz um gráfico, posso até comentar, né? Quando eu coloco um jogo da velha, eu estou fazendo um comentário, né? Que significa que se eu tentar rodar essa linha com um comentário, nada acontece, porque o comentário ele é ignorado, né, pelo programa. Então, eu faço esse gráfico e depois eu posso fazer uma tabela, né? Por exemplo, summary carros. Summary é uma função, né? Então, isso é um outro aspecto do R, né? Existem essas funções dentro do R que a gente coloca dentro de parênteses, né? Então, summary é uma função que cria estatísticas descritivas. Mas cria estatísticas descritivas de quem? De carros. Então, como toda função, né? Função matemática, ela toma alguma coisa como um input, como uma entrada e retorna uma saída. Nesse caso, a saída dela é uma tabela de estatísticas descritivas como essa aqui embaixo, né? Então ela diz quais são o valor mínimo, o valor máximo, a mediana e por aí vai, várias estatísticas descritivas. Então eu fiz uma análise completa aqui, bem simples, mas completa. Eu importei meus dados, eu fiz um gráfico e eu criei uma tabela de estatísticas descritivas. Aí vamos imaginar que eu quero usar isso no futuro. O que é que eu posso fazer? Eu posso copiar isso e no bloco de notas do computador salvar, para no futuro eu fazer a mesma coisa, copiar e colar. Só que eu não preciso fazer isso, né? Porque o próprio RStudio ele já vem com a funcionalidade de um bloco de notas, que a gente chama de scripts, né? A gente pode salvar ali como scripts. E quando a gente salva, por exemplo, vou salvar aqui esse arquivo como o nome meu script. Significa que se eu precisar utilizar esse script novamente, ele vai estar lá à disposição para eu utilizar. Então, em resumo, o RStudio ele tem 4 quadrantes. Ele tem esse quadrante aqui, vamos chamar ele de superior esquerdo, onde eu posso escrever meus scripts, posso salvá-los para usar no futuro, posso inclusive compartilhar com outras pessoas. Então, eu não preciso mandar a análise pronta, eu posso simplesmente dizer, olha, pega esse banco de dados e faça isso e isso e você consegue recuperar todo o trabalho que eu fiz. Aqui do lado direito a gente tem o ambiente que a gente chama de environment, onde, por exemplo, a gente pode acessar os objetos que a gente criou no RStudio, no R, entre eles esse banco de dados. Aqui embaixo, no esquerdo inferior, a gente tem o console, onde a gente pode digitar. Da mesma forma que a gente pode digitar os comandos aqui, a gente pode digitar aqui embaixo. A diferença é que aqui embaixo, tudo que a gente faz é perdido quando a gente desliga o computador, desliga o RStudio. Mas aqui não. Aqui as coisas que a gente digita, elas podem ser salvas com um arquivo de texto, como se fosse um bloco de notas, né? E aqui no canto inferior direito, a gente tem o local onde ficam nossos gráficos. Então, por exemplo, eu posso dar um zoom aqui para ver meu gráfico, né? Vejo que é um gráfico de pontos. E, né, se tiver vários gráficos diferentes, eu consigo ver todos eles aqui, consigo exportá-los, né, exportar, salvar ele como arquivo no meu computador. E também tem outras abas aqui importantes, né? Talvez a mais importante seja a aba de arquivos, onde eu consigo ver os arquivos do meu computador. E isso vai ser muito importante no próximo vídeo.